Buenas! Nessa sessão, nós vamos falar sobre o caso do cancelamento das operações com as ações da Modal Mais na B3, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, que foi um caso interessante porque a Modal Mais fez o seu IPO no dia 30 de abril de 2021 e no dia 3 de maio a B3 cancelou as operações com as ações ordinárias e preferenciais da Modal Mais, que ocorreram entre o dia 30 de abril e 3 de maio. O interessante é que justamente a Modal Mais, ela, quando fez o seu IPO, ela não lançou ações ordinárias e ações preferenciais. A Modal Mais, ela lançou ações no formato de units. E uma unit é simplesmente como se fosse um combo, uma combinação de dois ou mais tipos de ações ou títulos. Então, no caso da Modal Mais, o Banco Modal, ela vendeu units sobre o código MODL11 e dentro dessa unit tem uma ação ordinária e duas ações preferenciais. O curioso que nós vamos ver no comunicado é que as ações preferenciais ainda não existem. Porque estavam aguardando a autorização do Banco Central. E por que fizeram esse formato? Bom, banco ele tem uma regulação mais restrita do Banco Central, para evitar a possibilidade de, por exemplo, troca de controle do banco dentro do mercado de capitais, seja por algum investidor que quer acumular as ações ordinárias, os bancos normalmente fazem a estrutura de units, onde lança uma quantidade de ações ordinárias e uma quantidade maior de ações preferenciais. E aí, os donos das ações ordinárias, eles ficam num tal tamanho, em comparações com as preferenciais, que eles mantêm o controle, ou seja, pelo mercado de capitais, com uma via oferta hostil, um banco dificilmente perde o controle, pelo menos aqui no Brasil, e evita, assim, problemas com o Banco Central. Vamos ver, então, aqui a operação e contar a historinha. Então, aqui vocês estão vendo o site do Banco Modal, da Modal Mais. Eles lançaram, ou melhor, se prepararam para fazer o lançamento das suas ações, fazer o IPO. E, inicialmente, aqui só de curiosidade, a faixa de preço estava entre R$ 24,30 e R$ 32,82. Essa é a faixa indicativa. Esse daqui é o prospecto preliminar. Aí fecharam o book building, feito pelos bancos de investimento que coordenaram a oferta, e chegaram a um preço para as units, que nós estamos vendo aqui, esse é o prospecto definitivo, de R$ 20,01. Então, a unit aqui com o nome Model 11 ou MODL 11, como vocês quiserem. Então, aqui, vamos entender mais eu vou escrever aqui desmembramento, para a gente entender aqui a regra. Então, só para a gente visualizar, então está aqui, será facultado aos titulares da unit a homologação, uma vez decorrido o prazo de realização das atividades de estabilização, já vamos discutir isso, solicitar o desmembramento das units em ações subjacentes a elas, de forma que o titular da unit receberá para cada unit a ser desmembrada uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão do banco. Então, quem está comprando esse pacotinho, esse combo, essa unit lá, depois do período de estabilização, que está aqui, aí ele pode pedir o desmembramento e separar a unit, uma ordinária e duas preferenciais. Então, vamos ver aqui a estabilização.
Então, só para a gente entender quanto que é esse período de estabilização aqui. Estabilização, atividade de estabilização. Então, o agente estabilizador, no caso deles é a Merrill Lynch, também está aqui no prospecto, por intermédio da corretora, poderá realizar operações dentro de 30 dias contados da data de início de negociação da unit da B3. O que é essa atividade de estabilização? Quando você faz o IPO, no caso aqui do Modal Mais, a gente não sabe ainda como o mercado vai receber, vai querer comprar, vai querer vender, não vai ter interesse nenhum, vai ter muita gente interessada. Então, normalmente se contrata, isso é uma coisa super comum, as empresas contratam um agente estabilizador, uma corretora que vai estar lá acompanhando o mercado e colocando ordens de compra e venda para aqueles que estão interessados, tá certo? Então, isso ajuda a dar liquidez e dar uma estabilidade no papel. E também ficar de olho para alguma negociação fora do normal, uma tentativa de manipulação de preço, até porque a ação é nova aí no mercado. Então, o agente de estabilização está aí. Então, lembre-se, após o período de estabilização, que é 30 dias contado do início da negociação, ou seja, lá em 30 de abril, aí vai começar todo o período tem o período de estabilização, e depois desses 30 dias, aí sim você pode desmembrar as ações, só que, vamos dizer, deu ruim. Então, esse é um comunicado do Modal Mais para o mercado, falando justamente da negociação dos ativos. E falando justamente, olha, contando um pouquinho da historinha, olha, teve a negociação na B3 consiste somente das units, não das ações ordinárias e preferenciais, até porque elas não foram lançadas, tá ok? E houve um cancelamento justamente pela B3 na data aí de 3 de maio, referente às operações realizadas no dia 30 de abril e 3 de maio. E aí o esclarecimento aqui do pessoal de relações com investidores do Banco Modal Mais, falando, olha, a unit é composta de uma ordinária e 2 recibos de subscrição, sendo cada um de uma ação preferencial. Então, na verdade, quem comprou a unit não comprou, ele tem lá dentro uma ação ordinária, mas ainda não tem uma preferencial, tem um recibo de subscrição de preferencial, que aí eles esclarecem, só vai aparecer, só vai virar preferencial após a homologação do aumento de capital social do Modal Mais pelo Banco Central, quando aí vai ser convertido em ações preferenciais. Ou seja, olha que interessante, o Banco Modal Mais fez o IPO lá no dia 30 de abril e tal, as ações começaram as units começaram a ser negociadas, mas não foi iniciado a negociação com as ações ordinárias e preferenciais, até porque elas não estavam disponíveis. As ordinárias ainda estão, na data de gravação aqui do vídeo, dia 4 de maio, estão na tesouraria lá do Banco Modal Mais, e as preferenciais ainda não existem. Na verdade, o que tem lá dentro da Unity, até sair a homologação do Banco Central, são recibos de subscrição. Porém, teve negociações aqui indevidas, ou seja, com as ações preferenciais, Modal 3, e é no formato fracionário aqui, o 3F, e a preferencial, o 4, e no formato fracionário, o 4F, que não existem. Então, começaram a negociar entre 30 de abril e 3 de maio ações que não existiam. O que aconteceu? Algum erro operacional da B3. Então, alguém lá na B3 cometeu algum erro e liberou já essa negociação, que só pode acontecer depois da homologação do Banco Central, do aumento de capital, onde aí os recibos de subscrição vão ser transformados em ações preferenciais propriamente dita, e, conforme o próprio prospecto, após o fim do período de estabilização, que são 30 dias. Então, as pessoas começaram a negociar ações que não existiam.
Coisa de doido. Por quê? E aí vem o que a gente conhece como risco operacional. O que é um risco operacional? Quando tem uma falha ali na operação, em algum processo, e pode gerar danos, prejuízos para aquela empresa. Então, no caso, quem cometeu o erro não foi o pessoal da Moldar Mais. Então, quem está liberando o acesso a essas ações foi a B3. Então, aparentemente, a B3 ali dentro, em algum lugar, cometeu algum engano, tá certo? Quando perceberam isso daí, dia 3 de maio, aí correram para cancelar essas operações. Ainda bem, aliás, que tinha um agente de estabilização lá, no caso a Merrill Lynch, que deve ter percebido algo do tipo. Não sei exatamente, a gente vai ver as notícias, mas ele era o agente de estabilização da Unity, não das ações ordinárias e preferenciais, que não existiam. Então vamos ver mais aqui. Aqui só falando das notícias, então esse aqui é um site, aqui, o Monitor do Mercado, então aqui só eles comentando aqui a notícia, lançou. Na verdade o IPO não foi, vamos dizer, um grande sucesso. Vocês vejam até que no prospecto preliminar que eu comentei aqui, voltando para ele, a faixa indicativa era de 24 a 32. No prospecto definitivo, a ação saiu a R$20, quer dizer, eles já não conseguiram colocar no mercado, fazer o IPO com o preço que eles gostariam. Então o mercado não está, assim, a princípio não estava muito afim do Modal Mais, mas rolou o IPO, então compraram aqui. E aí a B3 soltou um comunicado dizendo justamente que ela ia cancelar os negócios conforme um artigo 75 tal, do regulamento de negociação. E aí falando assim, olha, que a B3 pode cancelar em caráter extraordinário, mais ofertas, operações, assim, papapá, quando avaliar que a manutenção das ofertas no livro central, a realização pode representar volume financeiro incompatível, risco ao funcionamento e à estabilidade dos mercados ou risco sistêmico. Então, eu talvez acho que eles enquadram muito mais esse problema como risco de funcionamento, a estabilidade do mercado e aos processos de compensação. Afinal, a gente está falando de ações que não existem, tá certo? Então, eu acho que se enquadraria muito mais nessa questão. Isso é uma briga que os investidores ou quem perdeu dinheiro vai ter com a B3. Aqui é o site de relações com investidores da Modal Mais. E só de curiosidade, vocês estão vendo aqui logo no rodapé embaixo, embaixo ali do Bernardinho, tem aqui a cotação da Unity e também das ações ordinárias e das ações preferenciais. Então, olha que loucura, o próprio site de relações investidores está mostrando variações de preços de títulos que ainda não estão no mercado, não estão disponíveis. E alguns, no caso, o preferencial nem está aí ainda. Mas está aí disponível. E vamos entender rapidinho como que alguns podem ter se aproveitado, quer dizer, infelizmente cancelaram as operações, aí quem foi prejudicado vai correr atrás. Pode ter feito uma arbitragem com isso. Então, aqui são as datas, aqui, a data aqui, o IPO 29 e 30, começa a negociar, então, lançou assim, fechou o preço no dia 29 a R$20, dia 30 começou a negociação, e no primeiro dia não foi, e olha aí, hein? A faixa de preço no prospecto preliminar, que eles queriam fazer o IPO, era de 24 a 32, não rolou, fechou o preço da Unity a 20. Então, já não foi dos IPOs mais quentes do mercado, muito pelo contrário. No primeiro dia de negociação, o preço caiu 7,3%, foi de 20 para 18,55. Então, esse já não é das melhores IPOs. Dia 3 de maio, o preço caiu para 18,50 aqui. Caiu um pouquinho mais, ou 7,55, em relação ao preço do IPO do lançamento. E aí, eu consegui capturar aí dos sites, o preço da ação ordinária da Modal no dia 3 e no dia 4. Então, ainda não conseguiram apagar tudo. Eu ainda consegui achar em sites. Então, no dia 3 de maio, a ação
ordinário foi negociado a 12,85 e a preferencial a 6,6. E a gente tem uma ordinária e duas preferenciais dentro da unit. Então, eu construí aqui um negócio chamado unit de arbitragem. O que é a unit de arbitragem? É justamente pega uma ordinária e multiplica pelo preço, e pega duas preferenciais e multiplica pelo preço no mercado. Então, no dia 3 de maio, essas duas, quem teve acesso a essas duas ações, ordinária e preferencial, e montou uma unit de arbitragem, vou até pôr uma corzinha aqui, essa unit de arbitragem você conseguiria negociar a R$ 26,05, R$ 26,05. E no dia 3 de maio, no mercado, a unit estava negociada a 18,50. Peraí, mas uma unit é uma ordinária e duas preferenciais e está negociada a 18,50, só que a de arbitragem, ou seja, se pegar as ações separadas e negociar, chegou a 26,50, 26,05. Então aí eu tenho claramente uma oportunidade de arbitragem. Qual a estratégia? Eu vendo a descoberto, faço um aluguel de ações da unit de arbitragem, tá? A arbitragem sempre a gente costuma assim, quando tem dois ativos similares aqui, que tem que ter o mesmo comportamento, isso é essencial, a gente vende o que está caro e compra o que está barato. Por quê? Porque quem está caro, o preço tende a cair, e quem está barato, o preço tende a subir. Por quê? Porque justamente eu vou vender essa daqui, então começo a vender a unit de arbitragem, que está cara, então vou vender, e as pessoas vão começando a vender no mercado, na operação de venda descoberta. Quem não sabe o que é uma venda descoberta, um aluguel de ações, tem um vídeo só para isso. Então começa a vender essa unit de arbitragem e compra a unit que está aí negociada, a Modal 11. Então, vende esse daqui, e quanto tem mais gente vendendo que comprando, o preço vai caindo, e o pessoal vai começando a comprar a unit Modal 11. Então, quando tem mais gente comprando do que vendendo isso aqui, o preço vai subindo. Então, até que uma hora vai chegar para um equilíbrio. Então, compro essa daqui de 18,50. Então, pela venda da unit de arbitragem, eu recebi 26,05. Pela compra da unit Modal 11, eu gastei 18,50. Qual foi meu lucro? 26,50 menos esses 8,55. Então está aqui de cara, já tenho esse lucro aqui de R$ 7,55 por unit aqui, por operação assim em conjunto. É um lucro maravilhoso. Imagina se eu fizer isso daí, não com uma, mas com 1.000, 2.000, 20.000. Aliás, veja o seguinte, que no dia 30 de abril, teve 11 mil negócios, quer dizer, tem muita gente negociando aqui. Então, alguém deve ter percebido lá, olhou lá no seu home broker e tal, e começou, vamos ganhar um dinheiro bom aqui. Beleza. E por quanto tempo a gente mantém isso daí? E aí é o seguinte, a unit vai ser desmembrada no dia 30 dias após o início das negociações. Então, agora, final de maio, a gente vai poder desmembrar. Então, o que acontece? Como eu vendi essa unit de arbitragem, eu vou ter que devolver as ações. Então, eu vou ter que devolver o quê? Uma ordinária e duas preferenciais para cada unit de arbitragem que eu vendi. E quando que eu vou devolver? Quando terminar, eu combino o seguinte, eu vejo a data, no final ali do período de estabilização eu devolvo. Por que no final do período de estabilização? Porque no final do período de estabilização eu vou poder desmembrar aquela unit Modal 11, tá certo? E eu vou receber, então vou ter o título. Eu já comprei este título aqui a 18,55, que ele vai virar uma ordinária e duas preferenciais daqui a 30 dias, tá certo? Aproximadamente, e aí devolvo, e eu tenho que devolver não o dinheiro, na venda descoberta não tem que devolver o dinheiro, tem que devolver o título. Então, beleza, eu já comprei o título aqui a 18,50,
e recebi 26,5. Já ganhei dinheiro hoje. Agora é só esperar 30 dias e devolver os títulos, tá certo? Por que eu tenho que esperar 30 dias? Porque eu comprei uma ação ordinária aqui e duas preferenciais, ou comprei mais de vários outros, e eu preciso esperar esse período de estabilização para poder desmembrar a Unity. E aí eu vou entregando para cada um as ações preferenciais e as ordinárias que estavam combinadas. Então, o prazo da arbitragem está fácil. É o final do período de estabilização. Então, acabou esse período. Aí, o que acontece? Posso desmembrar a minha unit, desmembro e vou dar... eu comprei de você, ou vendi a descoberto de você aquelas ações ordinárias, toma aquela. Agora vendi a descoberto ou aluguei de você aquelas ações preferenciais, toma aqui. E aí eu faço essa divisão, mas o meu lucro eu já tive logo de cara quando fiz essa operação. O que alguns devem ter se aproveitado muito, alguns que já fizeram no dia 30 ou no dia 3/5. Porém, aí vem a má notícia, a B3 cancelou. Então, se você fez a operação e tal, aí você se mobiliza, se você quer ir para o lado legal ou não, fala assim, legal, tentei dar um esperto, não funcionou, a B3 cancelou, paciência, aí cada um aí vai fazer o que está pensando e se vale a pena ou não entrar nessa brincadeira ou nessa briga. E é por isso aí que, assim, a B3 deve ter percebido, e alguém lá do mercado deve ter percebido, falou, opa, tem algum problema aí, tem gente arbitrando que nem doido. Tá certo? Muito bom, pessoal. Esse foi o caso aí do cancelamento das operações com as ações ordinárias e preferenciais do Modal Mais, por um problema operacional que teve lá na B3. A gente, quem sabe mais adiante, a gente vai ter mais detalhes sobre qual é o problema, mas isso é o que a gente chama de risco operacional, que prejudica alguns investidores. Na verdade, na operação de arbitragem, muita gente teve que comprar a Unity, justamente porque espera o desmembramento e depois. Então, aí vai ganhar, assim, comprou a Unity, torça para o modal subir. Para quem vendeu essas operações preferenciais ordinárias, para justamente ter o lucro já agora, paciência, essa operação vai ser cancelada, assim como daqueles que acabaram comprando a Modal 3 e a Modal 4, tá bom? Acompanhe isso, que é um caso bastante divertido e pode ter repercussões mais divertidas ainda, tá legal? Até mais!